Incêndios estão tomando conta de diversas áreas de Los Angeles. A gente está falando de uma tragédia climática que já matou 5 pessoas, mais de 130 mil pessoas tiveram que deixar as suas casas em diversas áreas de Los Angeles. Esses incêndios que estão se propagando numa velocidade absurda por causa de ventos de mais de 100 km por hora, e estão devastando diversos pontos, inclusive turísticos da cidade, como a Sunset Boulevard, Malibu, enfim, também já chegaram a Hollywood. Isso está trazendo consequências como, por exemplo, o adiamento dos indicados ao Oscar e diversas datas de outras premiações da temporada. Eu tô aqui para falar um pouco sobre isso, antes fazendo um adendo. Pessoal, claro, é óbvio que o adiamento dos indicados ao Oscar, a mudança nas campanhas, tudo isso é absolutamente menor dentro do que está acontecendo. A gente está falando de um estado de emergência mesmo, que está tomando conta dos Estados Unidos e que está afetando centenas de milhares de pessoas. É óbvio, né, com certeza, que a fala de cinema nesse momento é uma coisa menor. Só que a nossa cobertura aqui é mais focada por entretenimento, então eu quero falar também sobre como esses incêndios vão afetar também isso. Mas deixando claro que, óbvio, a tragédia ela é muito maior e as consequências são muito maiores do que isso. A gente está falando também de uma comunidade de artistas, né, da indústria norte-americana absolutamente afetada por esses incêndios. A gente tem vários nomes, diversas pessoas que estão deixando as suas casas, o que, óbvio, também é menor comparado com, né, pessoas que não vão ter condições de reconstruir. Tudo isso a gente vai falar no vídeo de hoje, tá? Numa cobertura aqui dessa notícia que está se fazendo necessária de ser falada. Falando especificamente sobre Oscar, tá? A academia já anunciou uma mudança de 2 dias na data dos seus indicados, tá? E também de encerramento da sua votação. A votação encerraria no dia 12 de janeiro, daqui a 3 dias, portanto. Eles adiaram, por enquanto, eu não sei se isso não vai mudar, tá? Em 2 dias. Vai ficar para 14 de janeiro o fim da votação do Oscar. E, por sua vez, a lista de indicados, que seria no dia 17 de janeiro, seria divulgada, ficou para o dia 19, tá? De novo, eu não sei se isso não vai, se essas datas não vão mudar de novo, porque, assim, a coisa está evoluindo muito rapidamente, né? Tá sendo, muitas pessoas estão sendo afetadas e um senso de urgência dentro da própria comunidade artística, de atores, enfim, está crescendo. Antes de falar sobre isso, eu quero dizer que outras premiações importantes também estão mudando as suas datas, ok? Por exemplo, o Critics' Choice Awards, que inclusive tem o Ainda Estou Aqui concorrendo a melhor filme internacional, foi adiado em vários dias, tá? A premiação ia acontecer no dia 12 de janeiro e ficou para o dia 26 de janeiro. Outros prêmios, né, que não tem tanta repercussão, mas que são super importantes, como dos sindicatos, né, de autores, né, roteiristas, enfim, estão alterando as suas datas, estão mudando o seu calendário por conta desses incêndios que estão assolando diversas áreas de Los Angeles. Inclusive, tá, existe um clamor de celebridades importantes pedindo para que as premiações, os anúncios, enfim, não sejam televisionados, para que não haja transmissão. Por exemplo, tá, o anúncio dos indicados ao SEG, que aconteceu ontem, né, dia 8, e que seria transmitido pelo canal do YouTube da Netflix, acabou não sendo transmitido, não teve transmissão por conta desses incêndios. Recentemente, por exemplo, alguns atores e atrizes, um exemplo de destaque aqui, a Jean Smart, que venceu agora o Globo de Ouro por Rex e já venceu diversas premiações, é um nome que está muito em destaque, pediu, né, fez um clamor aí, fez um pedido de urgência para que os canais de televisão, enfim, os streamings não façam transmissões desses anúncios e que, em função não só, né, do estado de não haver clima para isso, mas também que doem as receitas para as vítimas, enfim, já refugiados e tal. Então, existe um clamor muito grande dentro da própria comunidade de Hollywood, né? A gente está falando de diversos nomes, tá? Super em alta e historicamente relevantes, que perderam suas casas, perderam algumas das suas residências e muitos deles tiveram que sair das suas casas, tá? Tô falando de nomes como Billy Crystal, por exemplo,
histórico comediante que já foi host do Oscar, por exemplo. Ele teve que deixar a sua casa, fez um depoimento ali emocionado, falando, putz, é a casa que eu criei meus filhos, meus netos, a gente foi muito feliz e foi totalmente devastada. Outros nomes, James Woods, o Miles Teller, o Adam Brody, a Paris Hilton, a Anna Faris, enfim, são vários e vários nomes. E tem outros que também perderam residências que tem na área, Reese Witherspoon, enfim, nomes de realmente muito peso dentro da indústria. A gente não pode dizer que são pessoas que estão sem casa, porque, assim, vamos ser realistas, é provável que essas pessoas tenham outras casas, enfim. E se não tem, elas são pessoas que têm dinheiro para reconstruir. Isso precisa ser dito, porque é óbvio que isso não é o principal, tem pessoas que vão sofrer muito mais, mas ao mesmo tempo a gente não pode diminuir o sofrimento de pessoas que estão perdendo memórias ao mesmo tempo, né? Não importa que elas tenham dinheiro para reconstruir e tal. Olha, importa, isso é importante, elas vão ter condições de reconstruir, mas não dá para diminuir o sentimento de quem tem que sair de casa. Isso afeta, independente da sua classe social, isso é uma coisa muito pesada e que afeta muito. Então, assim, a partir de agora, eu acho que tem uma mudança em todo o cenário. Eu não sei como isso vai afetar as campanhas, e isso é algo menor, enfim, mas a gente está em período ainda de campanha e tal. Como isso vai afetar, como isso vai criar um senso na própria comunidade de repente, se acolher mais internamente, né, de daqui a pouco haver uma preferência ainda maior para nomes americanos, enfim, na premiação, como mais do que já existe, mas isso é tudo especulação, tá? Não dá para medir ainda como os incêndios vão afetar isso. E de novo, lembrando sempre que falar de Oscar e tal é algo menor, é realmente uma tragédia descomunal que está acontecendo em Los Angeles e que está afetando diversas áreas, inclusive a indústria do cinema, né? A temporada de premiações. Era isso que eu tinha para dizer hoje, espero que vocês tenham entendido as informações, tenham gostado do vídeo, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar um comentário aqui, a gente segue falando sobre essa repercussão e sobre a temporada de prêmios em Hollywood. Até o próximo vídeo, tchau! Walked into town, but you wanted